Eduardo era o homem mais rico e mais sozinho do país. Todas as mulheres fugiam dele no primeiro encontro. Até que uma pequena garotinha entrou na vida dele e fez algo que ninguém esperava. Eduardo Martins observou o reflexo no espelho do banheiro e sentiu aquele aperto conhecido no peito. Aos 30 e poucos anos, tinha tudo que qualquer homem poderia desejar. Uma fortuna de milhões, mansão em bairro nobre, carros importados na garagem e um império farmacêutico que salvava vidas pelo país inteiro. Mas nada disso importava quando chegava a hora de encontrar alguém. Ajeitou o terno italiano que custava mais que um carro popular e respirou fundo. Era a 10ª tentativa em 6 meses. 10 encontros arranjados pela família. 10 humilhações que ainda doíam como ferida aberta. Mas hoje seria diferente, ele tentava se convencer. Helena Rodrigues era advogada, inteligente, bem-sucedida. Talvez ela fosse diferente das outras. A mesa estava reservada no melhor restaurante da cidade. Eduardo chegou 15 minutos antes do combinado, como sempre fazia. Queria estar posicionado quando ela chegasse. Queria controlar a situação o máximo possível. O maître o conhecia bem e sempre preparava uma mesa especial, mais espaçosa, próxima à saída. Todos os detalhes pensados para facilitar. Helena apareceu pontualmente às 8. Eduardo a reconheceu imediatamente pela foto que a prima dele havia mostrado. Cabelos castanhos bem cuidados, vestido elegante, postura confiante. Ela olhou ao redor procurando e Eduardo acenou discretamente. O sorriso educado que ela esboçou pareceu genuíno quando se aproximou. Eduardo? Ela perguntou, estendendo a mão. Prazer, Helena. Obrigado por aceitar o convite. Ela se sentou na cadeira que o garçom puxou e Eduardo sentiu uma pontada de esperança. Não havia corrido. Não havia inventado desculpa. Estava ali, conversando naturalmente, perguntando sobre o cardápio. Os primeiros minutos foram mágicos. Helena era realmente inteligente, falava sobre trabalho com paixão, tinha opiniões interessantes sobre arte e política. Eduardo começou a relaxar pela primeira vez em meses. Sua família falou que você trabalha com farmacêutica. Ela disse entre uma garfada e outra. Deve ser fascinante desenvolver medicamentos que ajudam pessoas. Eduardo sorriu genuinamente pela primeira vez na noite. É exatamente isso. Acabamos de lançar um remédio para a artrite infantil que mudou a vida de milhares de crianças. Ver os resultados dos testes, as famílias agradecendo, não tem preço. Que incrível! Você deve viajar muito para acompanhar os projetos, imagino. Eduardo hesitou. A pergunta inocente tocou no ponto que ele mais evitava. Bem, na verdade eu tenho algumas limitações para viagens. Preciso me deslocar de forma diferente. Helena inclinou a cabeça, curiosa. Como assim? Eduardo sentiu o estômago apertar. Era sempre nesse momento que tudo desmoronava. Helena, preciso te contar algo importante. Há 5 anos eu sofri um acidente. Desde então, uso cadeira de rodas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo viu a expressão de Helena mudar instantaneamente. O interesse genuíno nos olhos dela se apagou como vela no vento. O garfo parou no meio do caminho para a boca. Ela piscou algumas vezes, como se processando a informação. Cadeira de rodas? Ela repetiu, a voz saindo mais aguda que antes. Sim, eu sei que não é algo fácil de processar, mas... Helena largou o garfo no prato com um barulho que ecoou pela mesa. Nossa, Desculpa, Eduardo, mas preciso ir ao banheiro rapidinho. Eduardo conhecia aquele tom. Conhecia aquela pressa súbita. Conhecia o que vinha a seguir. Helena, por favor, podemos conversar sobre isso. Mas ela já estava de pé, pegando a bolsa com movimentos nervosos. Desculpa, Eduardo. Realmente preciso ir. Tenho uma emergência no escritório. Helena, espera. Foi um prazer te conhecer. Tchau. E ela saiu. Literalmente correu para a porta, deixando Eduardo sozinho na mesa com 2 pratos pela metade e um silêncio constrangedor. Os garçons evitavam olhar diretamente para ele. Outros clientes sussurravam e apontavam discretamente. Eduardo sentiu o rosto queimar de vergonha. Pagou a conta em silêncio e saiu do restaurante com a dignidade que conseguiu reunir.
Mas quando chegou ao carro, a realidade o atingiu como soco no estômago. Era a 10ª vez. 10 mulheres diferentes, 10 reações praticamente idênticas. Algumas foram mais educadas, inventaram desculpas mais criativas, mas o resultado sempre era o mesmo: fuga. Eduardo dirigiu para casa com o peito apertado e uma certeza dolorosa. Não importava quantos milhões tivesse no banco, quantas empresas comandasse, quantas vidas salvasse com seus medicamentos. Para o mundo, ele seria sempre o homem na cadeira de rodas. O homem que ninguém conseguia amar. A mansão estava escura quando chegou. 40 cômodos vazios ecoando sua solidão. Eduardo entrou no escritório e pela primeira vez em meses chorou. Chorou pela vida que perdeu no acidente. Chorou pelos sonhos que se foram junto com o movimento das pernas. Chorou pela família que só o via como fonte de renda e problema de imagem. Chorou pelo momento difícil que enfrentava. No dia seguinte, o telefone não parou de tocar. Não era Helena pedindo desculpas. Era sua irmã Carla, desesperada. Eduardo, você viu as redes sociais? A voz dela estava tensa. Não. O que aconteceu? A Helena, ela postou sobre o encontro de ontem. Eduardo, está viral. Eduardo abriu o celular com mãos trêmulas. O post de Helena tinha mais de 100.000 curtidas e milhares de comentários. Ela havia escrito: encontro surpresa hoje. Quem aí já passou por situação constrangedora em encontro às cegas? Às vezes as informações importantes ficam de fora. Encontro desastroso, blind date. O pior eram os comentários. Pessoas especulando sobre o que havia acontecido, fazendo piadas, criando teorias. Eduardo fechou o aplicativo, mas era tarde demais. A situação estava exposta para milhões de pessoas. Sua vida privada virou entretenimento público. A empresa dele começou a receber ligações de jornalistas, investidores questionando a estabilidade do CEO, funcionários evitando olhar nos olhos dele. Naquela tarde, Eduardo tomou uma decisão. Trancou-se no escritório, desligou o telefone e decidiu que precisava de um tempo longe de tudo. Nunca mais se exporia dessa forma. Nunca mais passaria pelo constrangimento de ver o nojo nos olhos de alguém. Demitiu a equipe de limpeza, o jardineiro, o motorista. Queria ficar sozinho. Para sempre, semanas se passaram. Eduardo vivia de delivery e amargura. A casa começou a acumular sujeira. Ele parou de se barbear, parou de trocar de roupa, parou de viver. A família tentava ligar, mas ele não atendia. A empresa estava funcionando no automático, mas perdendo contratos importantes. A imagem da marca estava sendo associada ao caso viral do CEO rejeitado. Foi quando Carla apareceu na porta com uma mulher desconhecida e uma criança pequena. Eduardo gritou do escritório: eu disse que não quero ver ninguém. Vão embora. Eduardo, essa é Carmen Ribeiro. Ela vai ser sua nova governanta. E essa é Sofia, filha dela. Carla falou alto o suficiente para ele ouvir. Não preciso de governanta. Saiam da minha casa. Carmen estava nervosa, segurando a mão da filha pequena. Sofia tinha 5 anos, cabelos cacheados e olhos curiosos que observavam tudo ao redor sem medo. Carla sussurrou para Carmen: ele não está bem. Precisa de alguém para cuidar dele, mesmo que não queira admitir. Eduardo saiu do escritório pela primeira vez em semanas, empurrando a cadeira de rodas com força. Estava com barba por fazer, cabelo despenteado, roupas amarrotadas. O contraste com o milionário elegante de antes era chocante. Eu disse para saírem. Não preciso de babá. Foi quando Sofia soltou a mão da mãe e correu diretamente para Eduardo. Carmen tentou segurá-la, mas era tarde demais. A menina parou bem na frente da cadeira de rodas, levantou o rostinho e disse com a simplicidade típica de criança de 5 anos: Oi, você tem carrinho igual vovô. Eduardo ficou paralisado. Pela primeira vez em 5 anos, alguém havia comparado sua cadeira de rodas a algo positivo. Não era um símbolo de limitação ou pena. Era apenas um carrinho, igual ao do vovô dela. A inocência pura daquela criança cortou através de todas as camadas de amargura que ele havia construído ao redor do coração. E pela primeira vez desde o acidente, Eduardo olhou para sua cadeira de rodas e não sentiu vergonha. Sentiu curiosidade sobre como uma criança de 5 anos
Havia conseguido em 10 segundos o que psicólogos, família e amigos não conseguiram em 5 anos. Fazer ele se aceitar. Eduardo ficou parado como estátua, olhando para aquela criança que havia dito exatamente o que ele menos esperava ouvir. Sofia continuava ali parada, com os olhinhos brilhando de curiosidade, esperando uma resposta. Carmen estava mortificada, tentando puxar a filha para longe. Sofia, venha aqui. Desculpa, senhor Eduardo, ela é muito curiosa. Mas Sofia não se mexeu. Pelo contrário, deu um passinho mais perto da cadeira e perguntou: Posso passear no seu carrinho? Eduardo piscou várias vezes. Em 5 anos, ninguém havia feito essa pergunta. Ninguém havia demonstrado interesse em se aproximar da cadeira, muito menos subir nela. As pessoas evitavam até olhar diretamente. Mas ali estava uma criança pedindo para passear, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sofia! Carmen disse mais firme. Não pode incomodar o senhor. Venha aqui agora. Ela não está incomodando, Eduardo disse baixinho, ainda processando o que havia acontecido. Sofia bateu as mãozinhas e deu um pulinho. Então posso? Posso passear? Eduardo olhou para aquela menininha de cabelos cacheados e sentiu algo diferente no peito. Não era pena que via nos olhos dela. Não era medo. Não era nojo. Era pura curiosidade infantil. A mesma curiosidade que uma criança teria ao ver um cavalo ou um balanço novo no parque. Pode, ele disse. E pela primeira vez em meses, esboçou um sorriso. Sofia gritou de alegria e correu para o lado da cadeira. Eduardo a ajudou a subir no colo e ela se acomodou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Carmen ficou tensa, mas Carla fez sinal para ela relaxar. Para onde vamos? Sofia perguntou, colocando as mãozinhas no braço da cadeira. Onde você quer ir? Eduardo perguntou de volta. Para o jardim. Quero ver as flores. Eduardo não ia ao jardim há meses. Na verdade, evitava sair de casa desde o incidente viral. Mas algo na animação daquela criança o fez empurrar a cadeira em direção à porta dos fundos. Sofia ficou encantada vendo a casa pela primeira vez, apontando para os quadros, para o lustre do teto alto, fazendo perguntas sobre tudo. Quando chegaram ao jardim, Sofia desceu da cadeira e correu para as flores. Pegou uma margarida e trouxe correndo para Eduardo. Para você, porque você é legal. Eduardo pegou a flor com mãos trêmulas. Fazia tanto tempo que alguém lhe dava algo espontaneamente. Não por interesse, não por pena, mas simplesmente porque quis. Obrigado, Sofia. É a flor mais bonita que já ganhei. Sofia sorriu de orelha a orelha e voltou correndo para pegar mais flores. Eduardo a observou brincando e sentiu algo desconhecido. Paz. Pela primeira vez em anos, não estava pensando nas limitações, nas rejeições, na solidão. Estava apenas ali, observando uma criança brincar no seu jardim. Carmen se aproximou, hesitante. Senhor Eduardo, eu realmente peço desculpas pela Sofia. Ela é muito extrovertida. Às vezes não mede as palavras. Não precisa pedir desculpas. Eduardo interrompeu. Faz muito tempo que alguém não me trata com tanta naturalidade. Ela sempre foi assim. Não tem medo de nada, não estranha diferenças. No prédio onde morávamos, fazia amizade com todo mundo. O porteiro que mancava, a vizinha que tinha apenas um braço, o menino autista do 3º andar. Eduardo olhou para Carmen com interesse. Como assim? Sofia sempre disse que todo mundo é diferente de algum jeito. Para ela, não existe normal ou anormal. Existe apenas pessoas. Nesse momento, Sofia voltou correndo com os bracinhos cheios de flores. Tio Eduardo, você mora sozinho nesta casa gigante. Moro, Eduardo respondeu. Que triste. Casa grande precisa de muita gente para não ficar com saudade. A frase simples da criança atingiu Eduardo como flecha certeira. Casa grande precisa de muita gente para não ficar com saudade. Era exatamente o que ele sentia, mas nunca havia conseguido expressar de forma tão clara. Sofia tem razão, Carmen disse suavemente. Casa vazia fica muito melancólica. Eduardo olhou ao redor da mansão. 40 cômodos vazios, ecoando apenas seus passos e sua tristeza. Quantas vezes havia desejado ouvir vozes, risadas, vida circulando por aqueles corredores? Mamãe! Sofia puxou a manga da blusa de Carmen. Posso brincar aqui todo dia?
Carmen ficou sem resposta. Não sabia se Eduardo realmente queria elas ali ou se estava apenas sendo educado. Gostaria que ficassem, Eduardo disse, lendo a hesitação dela. A Sofia está certa. Esta casa precisa de gente para não ficar com saudade. Sofia pulou de alegria. Ei, vou brincar no jardim gigante todo dia. Mas Sofia, Eduardo disse, preciso te contar uma coisa importante sobre mim. Sofia parou de pular e prestou atenção com a seriedade típica das crianças pequenas quando um adulto diz que vai falar algo importante. Minhas pernas não funcionam igual às suas. Por isso uso este carrinho para me movimentar. Às vezes as pessoas ficam estranhas com isso. Sofia inclinou a cabecinha, pensativa. Depois perguntou. Dói? Não, não dói. Então tá bom. E voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Eduardo ficou espantado com a simplicidade da reação. Para Sofia, o importante era saber se doía. Como não doía, não havia problema. Era assim simples na mente dela. Carmen observou a interação com olhos marejados. Há meses procurava emprego como governanta, mas a condição de mãe solteira com filha pequena dificultava muito. A maioria dos empregadores não queria criança em casa. Eduardo era a primeira pessoa que não apenas aceitava Sofia, como parecia genuinamente feliz com a presença dela. Senhor Eduardo, ela disse, posso fazer uma pergunta? Claro. O que aconteceu? Digo, como chegou a este ponto de isolamento? Eduardo hesitou. Não costumava falar sobre isso, mas algo na presença de Carmen e Sofia o deixava mais aberto. Tive um acidente de carro há 5 anos. Desde então, as pessoas me olham diferente, principalmente mulheres. Tive vários encontros arranjados pela família, mas todas fogem quando descobrem sobre a cadeira. Fogem? Carmen perguntou, incrédula. Literalmente. A última postou nas redes sociais sobre o encontro desastroso comigo. Virou viral. Fui humilhado publicamente. Carmen ficou indignada. Que tipo de gente faz isso? Gente que só consegue ver a limitação, não a pessoa. Sofia, que estava brincando por perto, ouviu a conversa e se aproximou. Tio Eduardo, você é triste porque as moças não gostam do seu carrinho? Eduardo sorriu tristemente. É uma forma de dizer isso, sim. Sofia ficou pensativa por alguns segundos. Depois subiu no colo dele novamente e disse com a sabedoria inocente das crianças. Elas são bobas. Seu carrinho é legal. É igual um trono. Um trono? Eduardo perguntou intrigado. Sim, como dos reis nos filmes da mamãe. Você é um rei e elas não sabem. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez em 5 anos, alguém havia associado sua cadeira a algo majestoso, poderoso. Não era uma limitação. Era um trono. Ele não era um deficiente. Era um rei. Obrigado, Sofia. Ninguém nunca tinha me chamado de rei antes. Então eles são bobos também, Sofia declarou com indignação infantil. Você tem casa grande, carrinho especial. É legal comigo. Claro que é rei. Carmen estava emocionada vendo a transformação no rosto de Eduardo. Em menos de 1 hora, Sofia havia conseguido devolver a ele algo que ele pensava ter perdido para sempre. A autoestima. Sofia, Eduardo disse, quer me ajudar com uma coisa? Quero. Este jardim está muito abandonado. Que tal cuidarmos das flores juntos? Sofia bateu palmas. Sim, vamos fazer o jardim mais bonito do mundo. E ali começou uma rotina que mudaria a vida de ambos. Todos os dias, Sofia chegava cheia de energia e transformava a mansão silenciosa em um lugar cheio de vida. Ela conversava com Eduardo sobre tudo, sobre as flores que estavam crescendo, sobre os desenhos que assistia, sobre os sonhos que tinha. Eduardo descobriu que conversar com uma criança de 5 anos era surpreendentemente revigorante. Sofia não tinha preconceitos, não julgava, não tinha segundas intenções. Era pura verdade e espontaneidade. 1 semana depois, algo inusitado aconteceu. Eduardo estava no escritório quando ouviu Sofia conversando com alguém no jardim. Olhou pela janela e viu que ela estava brincando de casinha com suas bonecas. E agora a princesa vai encontrar o rei, ela dizia para as bonecas. O rei mora no castelo e tem um trono especial. Ele é muito legal, mas fica triste porque as pessoas são bobas com ele.
Eduardo percebeu que Sofia havia criado uma história baseada neles dois. Ele era o rei, ela era a princesa, e a mansão era o castelo. Na imaginação daquela criança, ele não era um homem limitado por uma deficiência. Era um personagem majestoso de conto de fadas. Naquela noite, Eduardo ligou para Carla pela primeira vez em meses. Carla, é o Eduardo. Eduardo, graças a Deus. Como você está? Melhor. Muito melhor. Carmen e Sofia podem ficar. Sério? O que aconteceu? Eduardo olhou para o jardim, onde ainda havia algumas flores que Sofia tinha colhido naquele dia. Aprendi que às vezes uma criança consegue ver o que adultos não conseguem. Ela me ensinou que não sou um homem na cadeira de rodas. Sou um rei com um trono especial. Carla ficou emocionada do outro lado da linha. Eduardo, estou tão feliz. Carla, quero voltar a sair de casa. Quero voltar a viver. Sofia me mostrou que existe gente que consegue me ver além da cadeira. Tem certeza? Tenho. Amanhã vou voltar à empresa. E no fim de semana quero levar Sofia para passear. Quero mostrar a ela que reis também saem do castelo. E pela primeira vez em 5 anos, Eduardo Martins foi dormir com esperança no coração. Uma criança havia conseguido o impossível. Fazer ele se lembrar de quem realmente era por baixo de toda aquela dor e amargura. Ele não era um homem rejeitado. Era um rei que só precisava da pessoa certa para enxergar seu trono. Eduardo acordou pela primeira vez em meses, sem aquele peso no peito. Havia dormido bem, sonhado com jardins floridos e risadas infantis. Sofia chegaria em algumas horas, e ele mal podia esperar para vê-la novamente. Fazia 3 semanas que Carmen e a filha faziam parte da rotina da casa, e a transformação era visível. A mansão que antes ecoava apenas silêncio, agora vibrava com energia. Sofia corria pelos corredores, brincava no jardim, enchia cada cômodo com sua presença alegre. Eduardo havia voltado a se barbear, a trocar de roupa, a sorrir genuinamente. Pela primeira vez desde o acidente, sentia-se vivo. Estava tomando café quando ouviu o barulho da chave na porta. Sofia entrou correndo como um furacão, já gritando: Tio Eduardo! Tio Eduardo! Olha o que eu trouxe! Ela segurava um desenho amassado nas mãozinhas. Eduardo desceu para ficar na altura dela e pegou o papel. Era um desenho de giz de cera mostrando 2 figuras, uma grande sentada em algo com rodinhas, outra pequena ao lado. Acima, escrito com a caligrafia típica de criança de 5 anos, Eu e meu rei. Fiz na escolinha. Sofia disse orgulhosa. A tia perguntou para desenhar a família. Eu desenhei você. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia o havia incluído como família. Uma criança que o conhecia há apenas 3 semanas o considerava família, enquanto parentes de sangue mal ligavam para saber como ele estava. É o desenho mais lindo que já vi, ele disse, abraçando Sofia. Vou emoldurar e colocar na parede. Sério? Sofia pulou de alegria. Então todo mundo vai ver que você é meu rei. Carmen chegou logo atrás, carregando as bolsas. Observou a cena com um sorriso emocionado. Nas últimas semanas, havia testemunhado uma transformação incrível em Eduardo. O homem amargo e isolado havia dado lugar a alguém que sorria, que fazia planos, que voltara a ter esperança. Bom dia, Sr. Eduardo. Sofia não parou de falar sobre o desenho no caminho todo. Bom dia, Carmen. E por favor, apenas Eduardo. Não precisa de formalidade. Sofia já havia saído correndo para o jardim, ansiosa para mostrar as novidades que havia descoberto. Eduardo a seguiu, empurrando a cadeira com mais energia do que sentia há anos. No jardim, Sofia parou subitamente e apontou para algo. Eduardo! Olha! As flores estão diferentes. Eduardo olhou na direção que ela apontava e sorriu. As sementes que haviam plantado juntos estavam começando a brotar. Pequenos brotos verdes emergindo da terra. Estão nascendo! Sofia gritou, correndo para os canteiros. Nossas flores bebês estão nascendo! Ela se ajoelhou ao lado dos brotos com reverência, como se estivesse vendo um milagre. Para ela, talvez fosse mesmo. Eduardo se aproximou e observou os pequenos sinais de vida nova. Sabe o que isso significa, Sofia? O quê? Que coisas bonitas nascem quando cuidamos com carinho.
Sofia olhou para ele com aquela seriedade típica das crianças quando percebem que o adulto está falando algo importante. Igual você, ela disse de repente. Você estava tristinho, mas eu cuidei com carinho, e agora você está bonito de novo. A simplicidade da observação atingiu Eduardo como raio. Era exatamente isso. Ele estava murcho como planta sem água. E Sofia havia chegado como chuva após longa seca. Você tem razão. Você me cuidou e eu floresci de novo. Sofia sorriu e voltou a admirar os brotos. Quando elas crescerem, vamos fazer um buquê para a mamãe. Ótima ideia. Sua mãe merece todas as flores do mundo. Nesse momento, o celular de Eduardo tocou. Era Carla. Eduardo, preciso falar com você. É urgente. O que aconteceu? A família está vindo aí. Agora. Estão furiosos. Eduardo sentiu o sangue gelar. Furiosos por quê? Alguém postou uma foto sua no jardim com a menina. Está circulando nos grupos da família. Eles estão dizendo que você está fazendo papel de ridículo de novo. Que foto? Você empurrando a cadeira com ela no colo ontem. Parece que algum vizinho fotografou e postou nas redes. Os comentários... Eduardo, alguns são muito cruéis. Eduardo fechou os olhos. Sempre havia algo para destruir os poucos momentos de felicidade que conseguia construir. Quanto tempo tenho antes deles chegarem? 15 minutos no máximo. Eduardo olhou para Sofia, que continuava brincando alegremente com os brotos, sem imaginar a tempestade que se aproximava. Carla, não deixe eles machucarem Sofia. Ela não tem culpa de nada. Vou tentar, Eduardo. Mas você conhece nossos pais. E Roberto está vindo junto. Eduardo desligou com o coração acelerado. Roberto era o irmão mais velho, aquele que sempre falava mais alto, que tomava decisões pela família. Se ele estava vindo, a situação era séria. Carmen, Eduardo chamou. Ela apareceu na porta da cozinha, percebendo a tensão na voz dele. O que houve? Minha família está vindo. E eles não vêm em paz. Eduardo olhou para Sofia, que continuava alheia a tudo. Podem tentar dizer coisas ruins sobre vocês estarem aqui. Carmen empalideceu. Quer que a gente saia? Não. Eduardo respondeu com veemência. Vocês são a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Não vou deixar ninguém tirar isso de mim. 15 minutos depois, 3 carros pararam em frente à mansão. Eduardo observou da janela do escritório enquanto seus pais, Roberto e mais 2 tios saíam dos veículos com expressões furiosas. Carla chegou logo atrás, claramente nervosa. Sofia estava na sala, organizando seus brinquedos, quando a porta se abriu com estrondo. Roberto entrou como furacão, seguido pela família. Eduardo, onde você está? Precisamos conversar. Eduardo apareceu empurrando a cadeira, tentando manter a calma. Bom dia, família. Aqui devo a honra da visita. Não venha com ironias. Roberto disparou. Você viu as redes sociais hoje? Vi que alguém postou uma foto minha. E daí? E daí? A mãe se intrometeu. Eduardo, você está virando piada nacional de novo. Milionário brinca de papai com filha da empregada. É isso que está circulando. Sofia parou de brincar e olhou para os adultos com curiosidade. Percebeu que estavam falando alto e se aproximou de Eduardo buscando proteção. Essa é a menina? Roberto perguntou, olhando Sofia como se fosse bicho estranho. Essa é Sofia, Eduardo disse, colocando a mão protetora sobre a cabeça da criança. Eduardo, isso precisa parar, o pai disse firmemente. Você já virou meme uma vez, não pode se dar ao luxo de virar de novo. Que meme? Tio da cadeira que brinca com criança. Tem milhares de compartilhamentos. Estão dizendo que você está tendo surto, que perdeu contato com a realidade. Sofia olhou para Eduardo confusa. Eduardo, por que eles estão bravos? Não estão bravos com você, princesa. Eduardo disse suavemente. Princesa? Roberto explodiu. Eduardo, acorda. Ela não é sua filha. É filha da empregada. Sofia não entendeu completamente as palavras, mas sentiu a energia negativa. Seus olhinhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou ser corajosa. Ele é meu rei, ela disse baixinho, se agarrando na perna de Eduardo. A frase inocente causou risadas cruéis de Roberto. Rei, você ouviu isso, Eduardo? Está ensinando fantasia para a criança. Isso não é saudável. Roberto, pare com isso, Eduardo disse,
a voz saindo mais dura. Não vou parar! Roberto se exaltou. A empresa está perdendo contratos por causa da sua imagem. Primeiro o escândalo do encontro, agora isso! Os investidores estão questionando sua capacidade mental. Sofia começou a soluçar baixinho. A discussão estava a assustando. Carmen apareceu correndo da cozinha. Sofia, venha aqui, minha filha. Mas Sofia se agarrou ainda mais forte em Eduardo. Não quero sair, quero ficar com meu rei. Viu? Roberto apontou acusatoriamente. A criança está confusa. Você está prejudicando o desenvolvimento dela com essas fantasias. Eduardo sentiu a raiva subir. A única coisa confusa aqui é vocês. Sofia me trouxe mais alegria em 3 semanas do que toda essa família em 5 anos. Alegria? A mãe se intrometeu. Eduardo, você precisa de ajuda profissional, não de criança para brincar de boneca. Eu não estou brincando de boneca, estou vivendo. Pela primeira vez desde o acidente, estou realmente vivendo. Sofia olhou para Eduardo e, com a sabedoria inocente das crianças, perguntou. Eduardo, você quer que eu vá embora? A pergunta partiu o coração de Eduardo. Ele a pegou no colo e a abraçou forte. Nunca, princesa. Nunca. Então eles que vão embora, Sofia declarou, apontando para Roberto com indignação infantil. Eles são malvados com meu rei. Roberto ficou roxo de raiva. Isso é inaceitável. Eduardo, ou você despede essa mulher e manda essa criança embora, ou a família vai tomar medidas drásticas. Que medidas? Vamos questionar sua capacidade mental na justiça. Vamos provar que você não tem condições de dirigir a empresa. Eduardo ficou pálido. A ameaça era séria. A família tinha poder e dinheiro para tornar sua vida um inferno judicial. Vocês fariam isso? Faremos o que for necessário para proteger o patrimônio familiar, Roberto disse friamente. Sofia, que ouvia tudo sem entender completamente, fez a pergunta que mudaria tudo. Eduardo, se eles são sua família, por que eles não te amam igual eu amo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A pergunta inocente de uma criança de 5 anos havia exposto a verdade nua e crua que todos tentavam evitar. Roberto tentou recuperar o controle, mas era tarde demais. Sofia havia colocado o dedo na ferida que todos fingiam não ver. E naquele momento, Eduardo tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. O silêncio que se seguiu à pergunta de Sofia foi tão pesado que parecia sugar o ar da sala. Eduardo olhou para aquela criança de 5 anos no seu colo, depois para a família que o encarava com expressões de choque e raiva. A verdade havia sido dita pela boca mais inocente da casa. Sabe o que, Roberto? Eduardo disse, a voz saindo mais firme do que sentia há anos. Sofia tem razão. Eduardo, não seja ridículo. A mãe tentou intervir. Ridículo é o que vocês estão fazendo, Eduardo retrucou. Uma criança de 5 anos consegue me amar incondicionalmente e minha própria família só consegue pensar em dinheiro e imagem. Roberto deu um passo à frente, o rosto vermelho de fúria. Eduardo, você está claramente em surto. Isso só prova que precisa de ajuda psiquiátrica. Sofia se agarrou mais forte no pescoço de Eduardo, assustada com os gritos. Carmen se aproximou, tentando acalmar a situação. Por favor, não discutam na frente da Sofia. Cale a boca! Roberto explodiu para Carmen. Você não tem direito de falar aqui. Foi você que colocou essas ideias na cabeça dele. Sofia começou a tremer no colo de Eduardo. Nunca havia presenciado adultos gritando dessa forma. Eduardo sentiu a raiva explodir dentro dele como vulcão. Não falem assim com Carmen. Ela e Sofia são as únicas pessoas decentes nesta casa. Decentes? O pai se intrometeu. Eduardo, essa mulher está claramente se aproveitando de você. Não consegue ver? Carmen empalideceu. Senhor, eu nunca... Claro que está. Roberto continuou o ataque. Chegou aqui com essa criança calculadamente fofa para manipular um homem vulnerável. Eduardo colocou Sofia no chão suavemente e empurrou a cadeira para ficar cara a cara com Roberto. Repete isso. Você ouviu bem. Essa mulher está dando um golpe em você e você está cego demais para perceber. Roberto, Eduardo disse, a voz perigosamente baixa. Você tem 5 segundos para se desculpar com Carmen ou o quê? Vai me bater da sua cadeira? O insulto cortou como lâmina.
Eduardo sentiu como se tivesse sido esfaqueado. Roberto havia cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado. Sofia, que observava tudo com olhos arregalados, não entendeu as palavras, mas sentiu a dor de Eduardo. Com a coragem inocente de uma criança, ela se colocou na frente da cadeira dele, abrindo os bracinhos pequenos como se fosse protegê-lo. "Parem de ser malvados com meu rei!" Ela gritou com toda a força dos pulmões. A cena de uma criança de 5 anos defendendo Eduardo tocou até mesmo Carla, que estava tentando mediar a situação. Mas Roberto só ficou mais furioso. "Chega!" ele berrou. "Eduardo, última chance! Ou você manda essa gente embora agora, ou nós tomamos o controle da empresa e de todos os seus bens." Eduardo olhou para Sofia, que continuava de braços abertos na frente dele, tremendo, mas sem recuar. Olhou para Carmen, que estava com lágrimas nos olhos, claramente se culpando por toda aquela situação. Depois, olhou para sua família. Pessoas que compartilhavam seu sangue, mas não seu coração. "Sabem o que eu aprendi nestas últimas semanas?" Eduardo disse calmamente. "Aprendi que família não é quem nasce com você. É quem escolhe ficar com você." "Eduardo," a mãe tentou falar. "Não terminei." Eduardo pegou Sofia no colo novamente. "Esta criança me ensinou mais sobre amor em 3 semanas do que vocês em 35 anos. Ela me vê como rei quando vocês só conseguem ver limitação." Roberto riu com desdém. "Então escolha, Eduardo, nós ou elas, porque não pode ter ambos." Eduardo olhou para Sofia, que o observava com confiança total. Mesmo sem entender completamente a situação, ela sabia que ele a protegeria. Aquela confiança inocente lhe deu uma força que não sentia há anos. "Já escolhi." E Eduardo se virou para a família com expressão determinada. "Quero que todos saiam da minha casa. Agora." O choque foi geral. Roberto ficou boquiaberto. Os pais se entreolharam incrédulos. Os tios murmuraram entre si. "Eduardo, você não pode estar falando sério," a mãe disse. "Nunca estive mais sério na vida." "Você vai perder tudo," Roberto ameaçou. "A empresa, a herança, tudo." "E daí?" Eduardo respondeu, surpreendendo a si mesmo. "O que adianta ter tudo se não tenho nada que valha a pena?" Sofia, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que Eduardo estava triste, beijou sua testa e sussurrou. "Não fica triste, meu rei. Eu estou aqui." A demonstração de carinho puro e incondicional foi a gota d'água para Eduardo. Ele abraçou Sofia forte e se dirigiu à família. "Vocês ouviram Sofia? Ela está aqui. E isso é tudo que eu preciso." Roberto explodiu. "Você é um idiota, Eduardo. Está jogando fora um império por uma criança que nem é sua filha." "Você está certo," Eduardo disse calmamente. "Ela não é minha filha. Ainda." Carmen arregalou os olhos. "Eduardo, o que está dizendo?" Eduardo olhou para ela com sinceridade. "Estou dizendo que quero adotar Sofia. Quero ser pai dela oficialmente." O silêncio foi absoluto. Sofia olhou para ele com confusão inocente. "O que é adotar?" Eduardo sorriu através das lágrimas. "Significa que você vai ser minha filha de verdade. Para sempre." Sofia pulou de alegria no colo dele. "Sério? Vou ser princesa de verdade? Vai ser minha princesa para toda a vida." Roberto ficou roxo de raiva. "Isso é loucura total. Eduardo, você perdeu completamente o juízo." "Pelo contrário," Eduardo respondeu. "Pela primeira vez em 5 anos estou completamente lúcido." Carmen estava em choque total, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eduardo, você tem certeza? É uma decisão muito grande." "Carmen, nestas 3 semanas vocês me devolveram a vontade de viver. Sofia me ensinou que eu posso ser amado exatamente como sou. Como posso não ter certeza?" Sofia beijou a bochecha de Eduardo. "Eu amo você, papai Eduardo." A palavra papai soou como música celestial nos ouvidos de Eduardo. Ele abraçou Sofia ainda mais forte, sentindo que seu coração estava finalmente completo. "Eu também te amo, minha princesa." Roberto, vendo que havia perdido completamente o controle da situação, partiu para o ataque final. "Muito bem, Eduardo. Você escolheu. Amanhã cedo nossos advogados vão entrar com pedido de interdição. Vamos provar que você não tem capacidade mental para administrar seus bens." "Façam o que quiserem," Eduardo disse tranquilamente.
Não me importo mais. Não se importa? O pai se espantou. Eduardo, é sua herança, sua empresa. Pai, minha verdadeira herança está aqui no meu colo. É o amor incondicional desta criança. É a chance de ser pai, de ter família de verdade. Sofia, percebendo que Eduardo estava emocionado, limpou uma lágrima que escorria pelo rosto dele. Por que você chora, papai Eduardo? Não é tristeza, princesa. É felicidade. Estou chorando de felicidade. Então tá bom. Sofia sorriu radiante. Felicidade é boa. Roberto fez um último movimento desesperado. Ah, Carmen, você vai permitir isso? Vai deixar sua filha se envolver nesta loucura? Carmen olhou para Eduardo segurando Sofia, viu o amor genuíno nos olhos dele e tomou sua própria decisão. Roberto, com todo respeito, a loucura aqui são vocês. Eduardo é a melhor coisa que aconteceu na vida da Sofia, e na minha também. Carmen, Eduardo a olhou com gratidão. É a verdade. Sofia nunca foi tão feliz quanto nestas 3 semanas. Você a trata como princesa, dá amor que ela nunca teve de uma figura paterna. Roberto percebeu que havia perdido completamente. Muito bem, mas não venham chorar quando tudo der errado. Não vai dar errado, Eduardo disse com convicção. Porque pela primeira vez estou fazendo algo por amor, não por obrigação. A família saiu da casa em silêncio, derrotada e furiosa. Carla foi a última a sair, sussurrando para Eduardo. Espero que você saiba o que está fazendo. Sei exatamente, Carla. Estou escolhendo ser feliz. Quando a porta se fechou, a casa ficou em silêncio. Eduardo, Carmen e Sofia se entreolharam, processando o que havia acontecido. Sofia quebrou o silêncio com a naturalidade típica das crianças. Agora posso chamar você de papai sempre? Eduardo sorriu, sentindo-se o homem mais rico do mundo. Pode, minha princesa. Para sempre. E ali, naquela sala que havia presenciado tanta dor e rejeição, nasceu uma família. Não pelo sangue, mas pelo amor. Não por obrigação, mas por escolha. Eduardo olhou para Carmen e Sofia e soube que havia tomado a decisão certa. Porque, às vezes, perder tudo é a única forma de ganhar o que realmente importa. Na manhã seguinte ao confronto com a família, Eduardo acordou com Sofia dormindo no sofá ao lado da cadeira dele. A menina havia insistido em não sair do lado do papai Eduardo durante toda a noite, com medo de que ele sumisse como num pesadelo. Carmen trouxe café e o olhou com preocupação. Eduardo, conseguiu dormir? Pouco, mas não me arrependo de nada. Carmen se sentou na poltrona em frente, as mãos tremendo ligeiramente. Preciso te contar uma coisa. Algo que deveria ter dito desde o início. Eduardo percebeu a tensão na voz dela. O que é? Sobre meu passado. Sobre por que estava tão desesperada por trabalho quando Carla me indicou. Nesse momento, o celular de Eduardo tocou. Era um número desconhecido. Senhor Eduardo Martins? Aqui é Dr. Henrique Castelo, advogado da família Martins. Preciso informá-lo que às 9 horas da manhã será protocolado um pedido de interdição contra o senhor. Eduardo sentiu o sangue gelar. Interdição? Alegação de incapacidade mental temporária. Seu irmão Roberto apresentou como evidência as postagens virais e o vídeo da discussão de ontem. Que vídeo? Alguém filmou a discussão e postou nas redes. Está viral com mais de 2 milhões de visualizações. Milionário em surto está entre os assuntos mais comentados. Eduardo desligou e correu para as redes sociais. Lá estava. Um vídeo tremido filmado por algum funcionário ou vizinho, mostrando ele gritando com a família, Sofia chorando, e o momento em que ele disse que queria adotar a menina. Os comentários eram cruéis. Rico pirou de vez. Alguém chama a ambulância. Coitada da criança. Sofia acordou com o barulho do celular e subiu no colo dele. Bom dia, papai Eduardo. Por que você está triste? Eduardo forçou um sorriso. Bom dia, princesa. Não estou triste, só preocupado. Carmen se aproximou, viu a tela do celular e empalideceu. Eduardo, isso é terrível. Mamãe, Sofia interrompeu. Posso tomar café da manhã com o papai Eduardo? Claro, minha filha. Enquanto Sofia comia, alheia à tempestade que se formava, Carmen puxou Eduardo para um canto. Eduardo, preciso te contar agora. Talvez seja importante para o que está acontecendo. Fala. Carmen respirou fundo.
Meu nome verdadeiro não é Carmen Ribeiro, é Carmen Santana. E eu sou formada em psicologia pela USP. Eduardo ficou confuso. Como assim? Há 3 anos eu trabalhava como psicóloga em uma clínica particular. Tinha consultório, vida estável. Até que denunciei algo que não deveria ter denunciado. O quê? Um dos médicos da clínica estava medicando desnecessariamente para ganhar comissão dos laboratórios. Denunciei ao conselho da classe e Eduardo sentiu um aperto no peito. E aí? O médico tinha conexões poderosas. Conseguiu me incriminar. Disse que eu estava inventando evidências. Perdi o registro, fui processada por calúnia, perdi tudo. Tive que mudar de nome para conseguir trabalho. Carmen, por que não me contou isso antes? Porque você é dono de uma empresa farmacêutica. Pensei que nunca me daria emprego se soubesse que denunciei corrupção médica. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Carmen era psicóloga. Havia perdido tudo por fazer o que era certo, e agora estava com medo de que ele a rejeitasse por isso. Carmen, ele disse suavemente, você fez a coisa certa. Crianças não podem ser prejudicadas por ganância. Carmen começou a chorar. Você não está bravo? Bravo? Carmen, você sacrificou sua carreira para proteger crianças. Isso só me faz admirar você mais ainda. Nesse momento, Sofia apareceu correndo. Por que a mamãe está chorando? Ela está bem, princesa. Às vezes, adultos choram quando estão felizes. Sofia abraçou Carmen. Não chora, mamãe. Estamos numa casa boa agora. O celular de Eduardo tocou novamente. Carla. Eduardo, você viu as notícias? Vi o vídeo viral. Não, Eduardo, tem coisa nova. A TV Bandeirantes quer te entrevistar. E o programa da Ana Maria Braga ligou também. Eduardo ficou atônito. Como assim? O vídeo viralizou tanto que virou notícia nacional. Metade dos comentários te defende. Diz que é lindo ver homem escolhendo ser pai. A outra metade acha que você pirou mesmo. E agora? Eduardo, preciso te avisar. Roberto marcou coletiva para as 2 da tarde. Vai anunciar que está assumindo temporariamente a empresa. Eduardo fechou os olhos. A situação estava saindo completamente do controle. Carla, você acredita que eu perdi o juízo? Eduardo, em 30 anos nunca te vi tão feliz quanto nas últimas semanas. Se isso é loucura, é a melhor loucura que já vi. Quando Eduardo desligou, Sofia estava na porta com algo nas mãos. Papai Eduardo, olha o que eu fiz. Era outro desenho. Desta vez, mostrava Eduardo numa cadeira dourada, que ela havia pintado com giz amarelo, usando uma coroa de papel que ela mesma havia feito. Ao lado, ela havia desenhado a si mesma com um vestido vermelho que ganhou da vizinha semana passada. Nós somos o rei e a princesa! Ela anunciou orgulhosa. E hoje vamos ter festa. Que festa, minha filha? Carmen perguntou. Festa do rei, porque ele escolheu ser meu papai. Eduardo olhou para o desenho e teve uma ideia. Uma ideia louca, mas que poderia mudar tudo. Sofia, você realmente quer ter uma festa? Quero. Uma festa grande, com muita gente. Eduardo pegou o celular e ligou para Carla. Carla, aceita todas as entrevistas. Todas. Eduardo, tem certeza? Tenho. E diz para eles que vou dar entrevista exclusiva esta tarde, às 2:30, na minha casa, com Sofia. Eduardo, não acho uma boa ideia expor a criança. Eduardo olhou para Sofia, que estava colocando a coroa de papel na cabeça dele. Carla, minha família quer provar que estou louco, que me apegar a Sofia é surto psicótico. Mas e se o Brasil inteiro vir a verdade? Que verdade? Que Sofia me salvou, que ela me ensinou a viver de novo, que escolher ser pai dela foi a decisão mais sã que já tomei na vida. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Eduardo, você tem certeza? Absoluta. Roberto quer guerra de imagem? Vai ter guerra de imagem. Eduardo desligou e se virou para Sofia. Princesa, que tal se a festa fosse na televisão? Para todo mundo ver que você é uma princesa de verdade? Sofia bateu palmas. Na televisão? Como os filmes? Exatamente como nos filmes. Carmen ficou preocupada. Eduardo, você tem certeza? A pressão pode ser muito grande para Sofia. Carmen, olha para ela. Eduardo apontou para Sofia, que estava dançando pela sala com a coroa de papel. Ela não tem medo de nada.
Não tem vergonha de me amar. Talvez seja exatamente isso que o mundo precisa ver. Às 2:30 da tarde, 3 vans de televisão estavam estacionadas em frente à mansão de Eduardo. Dentro de casa, Sofia estava usando o vestido vermelho que havia ganhado da vizinha, com a coroa de papel que fizera para Eduardo na cabeça. Estou bonita, papai Eduardo. Eduardo, que havia se vestido com o melhor terno, ajustou a coroa na cabeça dela. Está a princesa mais linda do mundo. E você está o rei mais bonito. O primeiro repórter entrou na casa e ficou visivelmente tocado pela cena. Eduardo numa cadeira de rodas elegante, Sofia no colo dele, ambos usando coroas de papel feitas à mão. Senhor Eduardo, o repórter começou. Sua família alega que o senhor perdeu o juízo. O que tem a dizer? Eduardo olhou para Sofia, depois para a câmera. Perdi, sim. Perdi o juízo de achar que precisava da aprovação de quem não me ama para ser feliz. Sofia se virou para a câmera com naturalidade total. Oi, pessoal da televisão! Esse é meu papai Eduardo! Ele é um rei! A espontaneidade dela arrancou sorrisos de toda a equipe de filmagem. Sofia, o repórter perguntou gentilmente. Por que ele é um rei? Porque ele tem trono especial e é legal comigo. Sofia respondeu com naturalidade. E ele cuida das flores comigo no jardim? Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Esta criança me ensinou que família não é quem nasce com você. É quem escolhe amar você. E o senhor tem certeza que quer adotá-la? Eduardo abraçou Sofia mais forte. Tenho tanta certeza quanto tenho de que o sol vai nascer amanhã. Sofia beijou o rosto de Eduardo na frente das câmeras. Eu também tenho certeza. Ele é o melhor papai do mundo. A entrevista durou 20 minutos. 20 minutos de amor puro sendo transmitido para milhões de pessoas. Quando terminou, as redes sociais já estavam explodindo. Sofia Eduardo virou trending topic nacional em menos de 1 hora. Os comentários agora eram completamente diferentes. Que amor lindo! Esta criança salvou ele. Família verdadeira. Estou chorando de emoção. Às 3 horas, Roberto fez a coletiva dele, mas não adiantou nada. O Brasil inteiro já havia escolhido o lado de Eduardo e Sofia. Naquela noite, Sofia dormiu no colo de Eduardo, exausta, mas feliz. Carmen se aproximou. Eduardo, você conseguiu. O país inteiro está do seu lado. Eduardo acariciou os cabelos de Sofia. Carmen, sabe o que é mais incrível? Não fiz isso para ganhar aprovação pública. Fiz porque era verdade. O quê? Tudo o que falei. Ela realmente me salvou. Realmente me ensinou a amar de novo. E eu realmente quero ser pai dela para sempre. Sofia murmurou dormindo. Te amo, papai Eduardo. Eduardo beijou a testa dela. Eu também te amo, minha princesa. Para sempre. E naquela noite, enquanto o Brasil inteiro comentava a história deles, Eduardo entendeu que às vezes a vitória mais importante não é ganhar contra os outros. É ganhar o direito de amar e ser amado sem se envergonhar. 3 dias após a entrevista viral, Eduardo acordou com Sofia balançando seu braço animadamente. Papai Eduardo! Papai Eduardo! A tia da televisão ligou. Eduardo se espreguiçou, ainda sonolento. Desde que a entrevista havia virado fenômeno nacional, o telefone não parava de tocar. Ofertas de programas, convites para eventos, até propostas de filme sobre a história deles. Carmen apareceu na porta com o celular na mão, visivelmente emocionada. Eduardo, você não vai acreditar. É do Instituto Coração de Criança. O que querem? Eles estão organizando um gala beneficente no próximo sábado. 500 pessoas, empresários, celebridades. E querem que vocês sejam os homenageados. Eduardo ficou confuso. Homenageados por quê? Por mostrarem ao país o que é amor verdadeiro entre pai e filha. Querem que Sofia seja embaixadora mirim da campanha de adoção. Sofia pulou na cama. O que é embaixadora? Eduardo sorriu. É como ser princesa oficial, ajudando outras crianças. Eu quero ser princesa que ajuda. Carmen mostrou o convite no celular. Eduardo, vai ser no Hotel Copacabana Palace. Transmissão ao vivo para todo o Brasil. É uma oportunidade incrível de mostrar que sua decisão foi acertada. Eduardo hesitou. Eventos públicos sempre o deixavam nervoso desde o acidente. Mas olhou para Sofia
que estava fazendo poses de princesa na cama, e sentiu coragem. Aceita, mas com uma condição. Qual? Quero que Carmen seja apresentada como família também. Não como empregada. Carmen ficou emocionada. Eduardo, você não precisa. Preciso sim. Sofia é minha filha. Você é... Eduardo parou, procurando as palavras certas. Você é a mulher mais corajosa que conheço. E quero que o mundo saiba disso. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Roberto estava numa reunião de emergência com os advogados da família. A situação fugiu do controle, ele dizia nervoso. O processo de interdição virou piada. Estão chamando a gente de família cruel nas redes sociais. Dr. Henrique, o advogado, balançou a cabeça. Roberto, sinceramente, depois daquela entrevista, qualquer juiz vai ver que Eduardo está perfeitamente lúcido. Tem que ter alguma coisa, alguma forma de provar que essa mulher está manipulando ele, a não ser que descubram algo comprometedor sobre o passado dela. Roberto se inclinou para frente, interessado. Que tipo de coisa? Antecedentes criminais, envolvimento com drogas, qualquer coisa que prove que ela não é adequada para cuidar de uma criança. Roberto sorriu maliciosamente. Deixa comigo. Enquanto isso, na mansão, Eduardo e Sofia estavam no jardim escolhendo flores para um buquê. Sofia havia insistido em fazer um presente para Carmen. Papai Eduardo, por que a mamãe fica triste às vezes? Eduardo parou de cortar as rosas. Por que acha que ela fica triste? Eu vejo. Quando ela pensa que ninguém está olhando, ela fica com cara de dodói no coração. A percepção de Sofia sempre impressionava Eduardo. Criança de 5 anos via coisas que adultos fingiam não perceber. Sua mãe passou por coisas difíceis antes de nos conhecer. Mas agora ela está segura. Igual você estava triste e agora está feliz? Exatamente igual. Sofia assentiu seriamente e voltou a colher flores. Então vou cuidar dela igual cuidei de você. Eduardo sorriu, emocionado com a maturidade emocional da filha que havia escolhido. Na sexta-feira, véspera do gala, Carmen estava nervosa arrumando o vestido novo que Eduardo havia comprado para ela. Eduardo, ainda não consigo acreditar que vou a um evento desses. Carmen, você merece estar lá mais que qualquer pessoa. Você salvou 2 vidas, a minha e a da Sofia. Sofia apareceu correndo, usando o vestido vermelho que havia virado sua marca registrada desde a entrevista. Eduardo havia mandado fazer uma versão mais elegante do mesmo modelo. Estou pronta para ser embaixadora, ela anunciou orgulhosa. Eduardo se emocionou vendo as 2 mulheres mais importantes da sua vida, arrumadas e felizes. Fazia meses que não se sentia tão completo. O telefone tocou. Era Carla. Eduardo, preciso te avisar. Roberto contratou um detetive particular para investigar Carmen. Eduardo sentiu o sangue gelar. O que ele achou? Ainda nada, mas está determinado a encontrar algo que a desabone. Esteja preparado. Eduardo olhou para Carmen, que ajudava Sofia com os sapatos, sem imaginar a tempestade que se aproximava. Sábado à noite chegou rapidamente. O Copacabana Palace estava deslumbrante, decorado com flores brancas e luzes douradas. Eduardo, Carmen e Sofia entraram pela porta principal, recebidos por uma multidão de fotógrafos e jornalistas. Sofia acenou para as câmeras com naturalidade de estrela. Oi, pessoal. Estou linda hoje. Os risos carinhosos dos repórteres ecoaram pelo lobby. Eduardo empurrava a cadeira com orgulho, sentindo-se finalmente aceito pela sociedade. Dentro do salão principal, 500 pessoas se levantaram em aplausos quando eles entraram. Sofia ficou maravilhada com o ambiente elegante, as mesas decoradas, o palco iluminado. Papai Eduardo é um castelo de verdade. É sim, princesa. E hoje você é a estrela. A apresentadora do evento, uma atriz famosa, se aproximou deles. Eduardo, Carmen, Sofia, que honra conhecê-los pessoalmente. Vocês emocionaram o país inteiro. Sofia se escondeu atrás de Eduardo, subitamente tímida com tanta atenção. Não precisa ter medo, minha filha, Carmen disse suavemente. A apresentadora se ajoelhou na altura de Sofia. Posso te fazer uma pergunta, Sofia? Por que você ama tanto seu papai Eduardo? Sofia pensou por alguns segundos. Depois respondeu com a honestidade típica das crianças.
Porque ele me deixa cuidar dele. E todo mundo precisa de alguém para cuidar. A resposta tocou profundamente todos os presentes. Várias pessoas limparam lágrimas discretamente. O jantar transcorreu em clima de celebração. Sofia se comportou perfeitamente, conversando com os adultos, fazendo perguntas inocentes que arrancavam sorrisos de todos. Quando chegou o momento dos discursos, Eduardo foi chamado ao palco. Carmen ajudou Sofia a subir no colo dele e os três se posicionaram diante do microfone. Boa noite, Eduardo começou, a voz ligeiramente trêmula. Há 6 meses, eu era o homem mais solitário do Brasil. Hoje sou o pai mais orgulhoso do mundo. Aplausos ecoaram pelo salão. Sofia, quer falar alguma coisa para as pessoas? Sofia pegou o microfone com as 2 mãozinhas. Oi, todo mundo. Obrigada por gostarem de mim e do papai Eduardo. O público suspirou coletivamente com a fofura dela. Eu queria dizer, Sofia continuou com seriedade, que o papai Eduardo é o melhor do mundo porque ele tem cadeira especial, mas coração gigante. Foi nesse momento que aconteceu. Eduardo, emocionado com as palavras da filha, estendeu a mão para ela numa demonstração espontânea de carinho. Sofia segurou a mão dele com confiança total, sorrindo para o público. A imagem dos dois, Eduardo elegante estendendo a mão para Sofia no vestido vermelho, com 500 pessoas observando emocionadas, foi capturada por dezenas de câmeras. Era exatamente a cena da thumbnail que havia sido prometida. Mas o momento mágico foi interrompido abruptamente quando Roberto irrompeu no salão com 2 seguranças e um oficial de justiça. Eduardo Martins! Ele gritou, atravessando o salão. Você está cometendo erro! O silêncio foi absoluto. 500 pessoas ficaram chocadas com a invasão. Sofia se agarrou no pescoço de Eduardo, assustada. Roberto, o que está fazendo? Eduardo perguntou, tentando manter a calma. Roberto subiu no palco e agarrou o microfone. Senhoras e senhores, peço desculpas por interromper, mas preciso expor uma fraude. Carmen ficou pálida, pressentindo o que vinha. Esta mulher, Roberto apontou para Carmen, que vocês estão aplaudindo como heroína, ela é a vilã. O salão explodiu em murmúrios. Eduardo sentiu o mundo desabar. Roberto, pare com isso. Carmen Santana, também conhecida como Carmen Ribeiro, foi processada por exercício ilegal da medicina, alteração de documentos além de outras coisas. Carmen começou a chorar, sabendo que sua verdade havia sido distorcida. Sofia, sem entender completamente, mas vendo que estavam atacando sua mãe, fez algo que ninguém esperava. Pegou o microfone das mãos de Roberto com força surpreendente para uma criança. Vocês são malvados! Ela gritou no microfone, a voz ecoando por todo o salão. Minha mamãe é boa. Ela cuidou do papai Eduardo quando ele estava tristinho. A coragem de Sofia defendendo a mãe tocou profundamente o público. Muitas pessoas começaram a se levantar das mesas. A criança não entende, Roberto tentou continuar. Esta mulher manipulou um homem vulnerável usando a própria filha como isca. Foi quando Carmen tomou uma decisão que mudaria tudo. Levantou-se, pegou o microfone de Sofia e olhou para as 500 pessoas presentes. É verdade, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Eu fui processada. Mas não por ser criminosa, por denunciar médicos que estavam prejudicando pessoas inocentes para lucrar com laboratórios. O salão ficou em silêncio absoluto. Perdi minha carreira, meu registro profissional, tudo que construí em anos de estudo, porque escolhi proteger crianças em vez de proteger meu emprego. Eduardo sentiu o orgulho imenso da coragem de Carmen. E sabem o que mais? Carmen continuou. Faria tudo de novo, porque criança não é mercadoria. Criança é vida que merece ser protegida. O público começou a aplaudir lentamente. Primeiro uma pessoa, depois 10, depois todo o salão em pé ovacionando Carmen. Roberto ficou desesperado vendo a situação virar contra ele. Vocês não entendem, ela está mentindo. Foi quando Sofia fez a pergunta que calou Roberto para sempre. Tio Feio, se minha mamãe é ruim, por que todo mundo está batendo palma para ela? A lógica inocente de uma criança expôs a verdade que Roberto tentava esconder. Se Carmen fosse realmente má, por que 500 pessoas estavam aplaudindo sua coragem? Roberto saiu do salão humilhado, sob vaias do público. Eduardo abraçou Carmen e Sofia,
E os três choraram juntos no palco, diante de uma plateia que entendia finalmente o que era família verdadeira. Naquela noite, a imagem de Eduardo estendendo a mão para Sofia viralizou mundialmente. Mas mais importante que isso, o Brasil inteiro havia testemunhado que amor verdadeiro sempre vence o ódio. 6 meses depois do gala beneficente que mudou suas vidas para sempre, Eduardo acordou no dia mais importante desde que conheceu Sofia. Era a manhã da audiência de adoção oficial. Depois de meses de tramitação legal, burocracia e entrevistas com assistentes sociais, finalmente chegara o momento de tornar Sofia legalmente sua filha. Sofia estava no jardim, agora com 6 anos, cuidando das flores que haviam plantado juntos. O canteiro, que antes era apenas terra batida, agora explodia em cores. Rosas vermelhas, margaridas brancas, girassóis amarelos. Cada flor representava um momento especial que haviam vivido juntos. "Papai Eduardo!" Ela gritou, correndo para ele com um buquê pequeno nas mãos. "Olha, as flores estão felizes hoje." Eduardo sorriu, emocionado. Sofia sempre dizia que as flores ficavam felizes nos dias especiais, e hoje era o mais especial de todos. Carmen apareceu na porta da cozinha, vestindo um vestido azul elegante. Nos últimos meses, ela havia recuperado sua autoconfiança completamente. Depois que sua história se tornou pública, várias universidades a procuraram para dar palestras sobre ética médica e coragem profissional. Ela havia se tornado símbolo de integridade no país. "Eduardo", o advogado ligou. "A juíza quer nos ver às 10 horas. Eduardo olhou o relógio. 9h15. Era hora de ir ao fórum para a audiência que oficializaria o que o coração já sabia há muito tempo. Sofia era sua filha. No carro, Sofia estava animada, sem compreender completamente a importância do momento, mas sentindo a expectativa no ar. "Papai Eduardo, hoje vou virar sua filha de papel também?" "Isso mesmo, princesa. De papel e de coração." "Mas eu já sou de coração há muito tempo." Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "É verdade. Hoje é só para o mundo inteiro saber oficialmente." Quando chegaram ao fórum, Eduardo ficou surpreso. Havia uma pequena multidão na porta. Jornalistas, pessoas com cartazes de apoio, crianças que haviam sido adotadas após verem a história deles na televisão. "Olha, mamãe." Sofia apontou para uma faixa que dizia "Sofia e Eduardo, exemplo de amor verdadeiro. Estão fazendo festa para nós." Carmen se emocionou vendo o carinho do público. "Eduardo, olha quantas pessoas vieram torcer por vocês." Uma repórter se aproximou respeitosamente. "Senhor Eduardo, como está se sentindo?" "Nervoso e feliz ao mesmo tempo. Hoje Sofia se torna oficialmente minha filha. Mas na verdade ela já era desde o primeiro dia." Sofia pegou o microfone da repórter com naturalidade. "Oi, pessoal. Hoje é meu dia especial. Vou ser filha oficial do melhor papai do mundo." A espontaneidade dela arrancou sorrisos carinhosos de todos os presentes. Dentro do fórum, a sala de audiências estava cheia. Além do promotor e da juíza, havia assistentes sociais, psicólogos e várias pessoas que haviam acompanhado o caso. Para surpresa de Eduardo, Carla estava lá, sorrindo orgulhosa. A juíza, doutora Marina Santos, era uma mulher de meia-idade com olhar bondoso, mas sério. "Senhor Eduardo, dona Carmen, podem se aproximar com Sofia." Eduardo empurrou a cadeira até a mesa, com Sofia no colo e Carmen ao lado. A menina observava tudo com curiosidade, balançando as perninhas. "Sofia", a juíza disse gentilmente, "você sabe por que estamos aqui hoje?" "Sei, vou virar filha oficial do papai Eduardo." "E você quer isso?" Sofia olhou para Eduardo com aquele sorriso que derretia corações. "Quero. Ele é o melhor papai do mundo. Ele cuida das flores comigo e me chama de princesa." A juíza sorriu. "Senhor Eduardo, durante estes meses os assistentes sociais avaliaram sua capacidade como pai." Os relatórios são unânimes. Sofia nunca esteve tão feliz e desenvolvida. Eduardo segurou a mão de Sofia. "Ela mudou minha vida completamente. Me ensinou o que é amor incondicional." "E a senhora, Carmen? Como se sente em relação à adoção?" Carmen limpou uma lágrima. "Doutora, Eduardo não está ganhando uma filha. Sofia está ganhando o pai que sempre mereceu ter."
A juíza abriu o processo e leu os documentos finais. Baseada em todos os laudos, entrevistas e observações, defiro o pedido de adoção. Sofia Ribeiro Martins, você agora é oficialmente filha de Eduardo Martins. O momento foi mágico. Sofia não entendeu completamente a formalidade, mas sentiu a emoção. Agora sou Sofia Martins? Isso mesmo, minha princesa. Agora você é uma Martins para sempre. Sofia pulou de alegria no colo de Eduardo. Yay! Sou princesa Martins! A sala explodiu em aplausos. Eduardo abraçou Sofia forte, chorando de felicidade. Carmen se juntou ao abraço, formando a família que haviam escolhido ser. Quando saíram do fórum, a multidão os recebeu com festa. Sofia acenou para todos como uma pequena celebridade, radiante de felicidade. Olha, papai, todo mundo está feliz por nós. Estão mesmo, princesa. Porque nossa história mostra que amor verdadeiro sempre vence. Um menino de uns 8 anos se aproximou timidamente. Senhor Eduardo, eu também fui adotado depois que vi vocês na televisão. Obrigado por mostrar que família não é só de sangue. Eduardo se emocionou profundamente. Como você se chama? Pedro. E esta é minha mãe adotiva, Dona Ana. A mulher que acompanhava Pedro se aproximou com os olhos marejados. Senhor Eduardo, nossa história começou quando vimos vocês na televisão. Pedro estava num abrigo há 3 anos. Sua história nos deu coragem para adotar. Eduardo olhou para Sofia, que conversava animadamente com Pedro sobre brinquedos. Sofia, olha, Pedro também é filho escolhido. Sofia ficou encantada. Oi, Pedro. Você também tem papai e mamãe do coração? Tenho. Igual você. Eduardo percebeu naquele momento que sua história havia plantado sementes por todo o país. Dezenas de crianças haviam sido adotadas porque pessoas viram que amor não depende de sangue. Naquela tarde, de volta à mansão, Eduardo, Carmen e Sofia fizeram uma festa pequena no jardim. As flores que haviam plantado juntos estavam mais bonitas do que nunca, como se soubessem que era um dia especial. Papai Eduardo, Sofia disse colhendo uma rosa vermelha. Posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Por que você estava tão tristinho quando nos conhecemos? Eduardo se ajoelhou na altura dela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque eu achava que ninguém podia me amar do jeito que eu sou. Mas isso é bobice. Sofia declarou com indignação. Você é perfeito do jeito que é. Foi exatamente isso que você me ensinou, princesa. Que eu não preciso ser diferente para ser amado. Sofia abraçou Eduardo forte. E você me ensinou que toda criança merece ter papai e mamãe que amem ela. Carmen observou a cena com o coração transbordando. Vocês dois se salvaram mutuamente. Eduardo olhou para Carmen com gratidão. Nós 3 nos salvamos. Você também faz parte desta família, Carmen. Claro que faz. Sofia concordou. Você é minha mamãe e a melhor amiga do papai Eduardo. Quando o sol começou a se pôr, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Henrique, o advogado da família. Eduardo, tenho uma notícia. Roberto desistiu de todos os processos contra você. Como assim? A pressão pública foi muito grande. Além disso, os acionistas da empresa votaram pela sua permanência como CEO. Sua imagem pública nunca esteve tão positiva. Eduardo desligou e contou para Carmen e Sofia, mas percebeu que a notícia não o emocionava tanto quanto esperava. O que realmente importava estava ali no jardim com ele. Sabe o que é mais incrível? Ele disse para Carmen. Há 1 ano eu pensava que minha vida havia acabado. Hoje sei que ela apenas começou. Sofia, que brincava com suas bonecas, olhou para ele. Papai Eduardo, você lembra quando me chamou de princesa pela primeira vez? Lembro. No 2º dia que nos conhecemos. E você lembra quando me disse que você era um rei? Eduardo sorriu. Como posso esquecer? Sofia se aproximou e colocou a coroa de papel que fizera no primeiro dia na cabeça dele. Você continua sendo meu rei. Para sempre. Eduardo abraçou Sofia, sentindo que seu coração estava finalmente completo. Olhou ao redor. O jardim florido que cuidavam juntos. Carmen sorrindo enquanto arrumava as flores. Sofia radiante de felicidade. Sofia, ele disse, obrigado por me ensinar que família não é quem nasce com você. É quem escolhe ficar. E obrigada por me escolher, papai Eduardo. Eu também te escolhi desde o primeiro dia. Naquela noite,
Enquanto Sofia dormia tranquilamente no quarto que Eduardo havia decorado especialmente para ela, ele refletiu sobre a jornada incrível que haviam vivido. 1 ano antes, era o homem mais rejeitado e solitário do país. Hoje, era pai da menina mais especial do mundo e tinha ao lado a mulher mais corajosa que conhecera. Havia perdido uma família de sangue que só o via como fonte de dinheiro, mas ganhado uma família de coração que o amava incondicionalmente. Eduardo olhou para a janela do quarto de Sofia e sussurrou: "Obrigado, minha princesa. Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro não enxerga limitações, enxerga possibilidades." E naquela casa que antes ecoava apenas solidão, agora ressoavam risadas, conversas animadas e o som mais bonito do mundo. Uma criança chamando alguém de papai com amor genuíno no coração. Porque às vezes, as melhores famílias não são aquelas que nascemos. São aquelas que escolhemos construir com amor, paciência e coragem de acreditar que todo mundo merece ser amado exatamente como é. Às vezes, perder tudo é a única forma de ganhar o que realmente importa. E às vezes, uma criança consegue ensinar a um adulto a lição mais importante da vida: que o amor verdadeiro não tem barreiras, não tem preconceitos, não tem limitações. Tem apenas um coração aberto e disposto a amar.